Opa, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te contar o porquê eu resolvi sair do canteiro de obras para editar vídeo, escrever copy, participar de lançamentos milionários, rodar anúncio, me aprofundar em inteligência artificial e dados, e hoje eu ainda assim penso em voltar para o canteiro de obras. Bom, antes de tudo, seja muito bem-vindo ao primeiro capítulo desse canal. Eu sou Felipe e eu quero compartilhar de uma maneira sincera o meu caminho dentro de tantas áreas profissionais, trazendo os meus erros, os meus acertos aqui, de uma maneira que possa te ajudar. Você deve estar pensando, mas o que esse moleque está querendo me ensinar sobre carreira? Pode não parecer, mas eu já estou na casa dos 30 anos e tenho uma certa bagagem, já que eu posso compartilhar aqui com você. A ideia desse canal não é te ensinar como ganhar dinheiro na internet ou qualquer outra fórmula mirabolante de, enfim, fazer dinheiro aqui. Eu não quero te ensinar nada, eu só quero compartilhar de uma forma sincera essa minha jornada que possa te ajudar de alguma maneira. E eu tô fazendo isso porque eu tô cansado de ver muitas promessas na internet. E da mesma forma que a gente tem muito conteúdo bom, a gente tem também muito ruído. Temos várias pessoas falando que é fácil, que é tudo maravilhoso dentro da internet, ou enfim, qualquer carreira que seja. Mas, cara, no fim das contas estão tentando te vender uma ideia que não existe. E eu quero te trazer de uma forma simples essa visão dos bastidores, que foi onde eu trabalhei e eu trabalho desde então nesses projetos todos. Mas para começar isso tudo, deixa eu te contar um pouco mais da minha história, mas de uma forma breve, até porque nos próximos vídeos você vai me conhecendo cada vez mais. Eu sou formado em engenharia civil já fazem cerca de 6 anos. E nessa área eu trabalhei com projetos arquitetônicos, projetos de instalações prediais, acompanhamento de obra, enfim, aquele padrão de qualquer engenheiro. Porém, durante a minha formação eu tive o primeiro contato com o marketing digital, lá por 2017, vendo alguns conteúdos ali, bem no início, né, desse boom que teve. Tanto que hoje alguns gurus que eu acompanhava lá atrás nem existem mais, eu nunca mais vi eles. E em paralelo a isso, eu também resolvi começar a empreender com a minha própria agência de design e marketing como um todo. Mas por que eu, um engenheiro, comecei pelo design? Bom, desde muito cedo eu sou ilustrador, fazem cerca de uns 28 anos que eu desenho. E desde então eu sempre estive nessa fronteira entre o criativo e o lado lógico. E esse momento em que eu comecei a empreender, que eu comecei a estudar mais sobre marketing, foi um dos momentos que eu menos dormi na minha vida. Porque eu acordava cedo para ir para o estágio, do estágio eu ia para a faculdade, da faculdade eu voltava para casa e em alguns momentos eu nem dormia porque eu ficava fazendo os freelas nesse tempo. Então foi um período muito complicado ali de pouco sono. Eu não gosto de romantizar isso porque é uma rotina péssima, mas foi isso que me trouxe um pouco de reputação na época para conseguir vários projetos seguidos, né, por indicação principalmente. E durante essa transição, esse estudo, né, que eu estava fazendo nessa outra área, enquanto também estudava engenharia, eu sentia a necessidade de aprender outras habilidades para que elas pudessem me ajudar a alavancar esse meu negócio que eu estava construindo ali, essa minha reputação em si também. Então foi aí que eu aprendi copy, foi aí que eu aprendi edição de vídeo, web design, tráfego, enfim. Eu precisei fazer isso para vender os meus serviços. Em conjunto, tudo isso me permitiu conhecer o mercado de lançamento de infoprodutos. Imagino que você já deva ter escutado algo nesse sentido, fazer o 6 em 7, Érico Rocha, fórmula de lançamento, enfim, essa parafernália toda aí. Foi aí que eu entrei de fato nesse mercado e foi um grande ponto de virada, porque foi o que me levou a poder participar de projetos milionários dentro do mercado, seja no Brasil quanto fora dele também. Então eu trabalhei principalmente no setor de educação, tá? Foi onde eu basicamente cresci dentro dessa área e enfim, tô aí até hoje. E dentro disso eu desenvolvi muito a habilidade de estratégia de funis de venda, funis de marketing. Então dentro disso tudo eu gerenciei equipes,
consegui desenvolver projetos internacionais, como eu falei anteriormente, isso me ajudou bastante. E hoje eu continuo nessa área mais de estratégia, de marketing, de funis, mas mais voltado para a área de tecnologia. Quando eu falo dos projetos milionários, é o que brilha os olhos de todo mundo, mas não se engane, eu trabalhei só nos bastidores desses projetos, organizando processos, organizando todas as demandas necessárias ali. Era basicamente o coração do projeto, né, essa área que eu trabalhava, mas eu não era a cara desse projeto, eu só estava construindo o sonho de outras pessoas. E esse é o meu maior dilema atualmente, que foi o que me fez criar esse canal. E eu sempre quis produzir algo, principalmente para o YouTube. Tanto que há uns 15 anos atrás eu gravava algumas gameplays de Minecraft, só que eu nunca postava elas, o que foi um grande erro meu. E hoje eu já tenho um outro canal que está se desenvolvendo, que está crescendo aos poucos, e lá eu expresso mais o meu lado criativo. Mas eu senti a necessidade de trazer algo voltado para essa área mais profissional, para essa área mais lógica, falando um pouco mais sobre as minhas experiências, das cagadas e dos acertos que eu tive até então. Então surgiu a ideia de aproveitar esse canal que já existia, mas eu só postava alguns pensamentos meus que ficaram só privados aqui. E é muito fácil todo mundo compartilhar as vitórias, os sucessos, os acertos, mas tem muito mais derrota e sofrimento nesse processo todo do que você pode imaginar, e ninguém conta isso. E é o que eu quero fazer nesse canal da forma mais sincera possível. A escolha pela engenharia, ela pareceu equivocada em um certo momento que eu estava vislumbrado pelo marketing. Porém, hoje eu tô quase enlouquecendo dentro desse setor. E eu penso seriamente em voltar para o canteiro de obras, a voltar para os projetos de engenharia também. Só que agora olhando para os meus projetos. E eu quero que esse canal seja um registro do que já aconteceu e do que está acontecendo, e que eu possa, de alguma forma, com esse conteúdo, ajudar profissionais fodas que estão numa situação parecida, que não estão sendo valorizados, que não se sentem, principalmente, suficientes dentro da área que estão trabalhando, independente seja no marketing, na engenharia, na saúde, enfim, seja onde for, mas que esses pensamentos ajudem essas pessoas a encontrar uma luz nesse caminho que muitas vezes parece tão obscuro. Eu não pretendo te ensinar nada e nem te vender nada que eu não acredito aqui dentro, ok? Eu não quero fazer jabá de porcaria para vocês, eu não quero falar sobre métodos e metodologias mirabolantes que vão salvar a vida de todo mundo. Não, eu quero compartilhar os pensamentos, e se em algum momento eu for vender alguma coisa para vocês ou fazer a propaganda de algo, é algo que eu acredito ou algo que eu estou desenvolvendo, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. E o meu único intuito aqui é te ajudar com aquele empurrãozinho mental, sabe? Para que você possa se indignar e ficar inconformado e, bom, começar a construir o seu sonho. Até porque é o que eu tô querendo fazer comigo mesmo nesse momento. Estou tentando construir os meus sonhos. Bom, se você se sentiu provocado com tudo isso que eu falei para você, se isso acendeu uma chama dentro de você, me acompanhe aqui no canal, porque nós estamos começando do zero juntos. Meu nome é Felipe e esse é o início dessa jornada rumo aos meus e aos seus sonhos. Até o próximo vídeo.